fosse semelhante ao vosso servo, ensinai-vos. São as leis e os mandamentos, são as leis e os mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. A vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns evangelhos, amados irmãos e irmãs, eles nos inquietam, porque nós gostamos de ouvir um evangelho quando Cristo diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nós gostamos de ouvir um evangelho quando diz: Eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar o mundo. Nós gostamos de ouvir o evangelho quando nos promete 1000 delícias e 1000 alegrias. Porém, quando o evangelho fala de renúncias, quando o evangelho fala de cruz, às vezes nós não gostamos de ouvir. Ou às vezes nós pensamos que essa renúncia e essa cruz proposta é uma renúncia e cruz para outros. Pode ser para outras pessoas, como também pode ser para outro tempo na igreja. Quando, na verdade, a proposta que o Evangelho nos faz hoje, de cruz e renúncia, é para cada um de nós. Para o padre que está proclamando a homilia, para você que está nesta manhã fria na Igreja Matriz de São José Operário, e é também para você, caríssimo irmão e irmã, que nos acompanha através das mídias sociais. Porque nós não podemos viver a fé e, ao mesmo tempo, abraçar tudo que é do mundo. Nós não podemos viver a fé em plenitude com um coração que ainda não pertence a Cristo, mas pertence a 1000 outras coisas que nos dividem, que nos separam dele e que no final nos roubará do Senhor.
Jesus começa o Evangelho com uma experiência muito interessante. Ele olha para trás de si e vê grandes multidões. As multidões, elas não percebem às vezes a necessidade da coerência. As multidões nem sempre compreendem o que estão seguindo. Então Jesus para um pouco e as faz refletir. Vocês de fato estão me seguindo porque eu sou o Cristo, porque eu vos proponho vida eterna? Ou vocês estão me seguindo porque viram que eu multipliquei pães? Ou vocês estão me seguindo por curiosidade? Ou vocês estão me seguindo para escutar o coral, para escutar o padre? Ou vocês estão me seguindo realmente porque eu sou Deus? Se vocês estão me seguindo porque eu sou Deus, porque eu sou o Senhor, eu vos proponho o caminho da cruz e da renúncia. Jesus vê as multidões e as chama para uma consciência maior daquilo que cada um deles precisa fazer. E Nosso Senhor dá então 2 exemplos. O exemplo de um homem que quer construir uma torre, mas antes precisa calcular os gastos. E o exemplo do rei, que vai para a guerra contra outro rei e que precisa analisar a estratégia de sua batalha. Pois não, amados irmãos e irmãs, é exatamente isso a vida cristã. É uma construção que nós precisamos colocar na ponta do lápis aquilo que será gasto. A vida cristã é assim como essa pessoa que precisa construir uma torre e precisa antes ver as condições para ver se é capaz de levá-la ao fim. Quantas conversões belíssimas, quantos encontros com uma multidão de gente que passadas 2 semanas, aquelas pessoas sequer vêm mais à missa. São como essas pessoas que começaram a construir uma torre, mas não puderam acabar. Quantas construções que poderiam ser belíssimas, mas porque antes não foram feitos os cálculos daquilo que o Senhor pede, não puderam levar à conclusão. Amados irmãos, a vida cristã é também uma guerra, e nós precisamos usar as armas justas para vencer a guerra. Nós precisamos usar as armas das virtudes, da fé, da esperança, da caridade, para levarmos a bom termo a luta que empreendemos. E a luta é a luta do seguimento de Cristo, que precisa ser vivida. Esta experiência do seguimento de Cristo precisa ser vivida com coerência. E a coerência vem da renúncia. Por isso, nosso Senhor hoje disse: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Precisamos, amados irmãos, aprender com Cristo o caminho da cruz e da renúncia, para assim vivermos com Ele a ressurreição, a vida eterna. Como seria bom que a partir de hoje, cada um de nós iniciasse com seriedade uma análise da própria vida e observasse o que precisa renunciar por Cristo. E observasse que sim, nós estamos como esta multidão seguindo o Senhor, mas não nos basta seguir o Senhor, é preciso renunciarmos. Renunciar
a nossa preguiça espiritual, onde apenas queremos receber os benefícios da fé, mas nem sempre estamos dispostos a lutar por eles. Onde sim, queremos receber a bênção de Deus, mas não queremos, às vezes, ser bênção de Deus na vida do outro. Renunciar ao comodismo espiritual, onde nos basta vir à missa, assistir às celebrações e não transformarmos em fé viva aquilo que celebramos no domingo. Não é à toa, amados irmãos e irmãs, que o nosso primeiro compromisso semanal é a Santa Missa, porque a Santa Missa nos dá força para, ao longo de toda a semana, vivermos segundo a missa celebrada, vivermos segundo a Eucaristia recebida, vivermos segundo a palavra ouvida. Cada um, a começar pelo Padre, durante esta semana, terá 1000 oportunidades concretas de renunciar a tantas coisas para seguir a Cristo de verdade, de renunciar à lógica humana e mundana que nos faz inimigos de Deus, renunciar às falsas promessas de vida, quando a verdadeira promessa de vida é Cristo e nós a encontramos no altar, renunciar aos 1000 alimentos falsos para poder nos alimentar da mesa da Eucaristia. Quem come deste pão e bebe deste vinho viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia. Cada um de nós terá a oportunidade de renunciar às próprias vontades, à própria maneira de pensar, e assim estará construindo uma torre, não como a Torre de Babel, que causou confusão, que causou inveja nos outros povos, não como a Torre de Babel, que atentava contra a soberania de Deus, mas uma torre que nos aproximará de Cristo. E esta torre que precisamos subir não é outra senão a cruz do Senhor. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Necessariamente nessa ordem: renunciar a si mesmo, tomar a cruz para depois seguir. Aí seremos discípulos de Cristo. Aí não seremos católicos apenas no IBGE, que até esses estão diminuindo e sumindo. Aí poderemos dizer como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esta minha vida mortal, presente na carne, eu a vivo na fé e na esperança do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Hoje, nesta manhã, foi beatificado em Roma João Paulo I, Albino Luciani, aquele Papa que substituiu São Paulo VI e que foi Papa apenas durante 33 dias, o Papa do sorriso. Hoje foi beatificado este Papa, e foi beatificado porque renunciou à sua vida. Renunciou à sua vida ofertando-a desde os primeiros anos de sua infância ao Senhor, sendo padre, bispo, cardeal, patriarca de Veneza e, no final, sendo eleito sucessor de São Pedro na cátedra romana. Foi beatificado, e a palavra beatificação significa felicidade, significa alegria, ou seja, é o reconhecimento de que aquela alma está no céu diante de Deus. E ele chegou a cumprir este caminho porque soube ser pequeno. Era um Papa profundamente tímido, era um Papa profundamente humilde,
O seu brasão de cardeal e de bispo tinha escrito uma palavra de São Carlos Borromeu, que São Carlos Borromeu amava tanto. E a frase era humilitas, ou seja, humildade. Esse Papa chegou ao céu porque trilhou o caminho da humildade. Este Papa foi fidelíssimo a Jesus Cristo, foi fidelíssimo à doutrina da Igreja, sem querer inventar nada, sem querer revolucionar nada, sem querer apontar novos caminhos. Ele apontou o caminho de Cristo e, apontando o caminho de Cristo para os irmãos, ele mesmo trilhou este caminho e chegou ao céu. Hoje a igreja inteira está feliz, porque quando um pastor, quando um papa chega ao céu, toda a igreja se dá conta de que ela está no caminho certo, porque ele que apontou o caminho também trilhou o caminho e chegou ao céu. Peçamos ao beato João Paulo I, peçamos que ele nos ilumine com o seu sorriso do céu. Peçamos ao novo beato que ele interceda por nós. E nós da Diocese de Bonfim, nós devemos hoje nos alegrar muito, porque este Papa, quando era cardeal e patriarca de Veneza, esteve em nossa diocese. E aqui marcou sua presença e aqui abençoou esta terra com o seu sorriso e indicou o caminho do céu. Supliquemos ao novo beato por nossas famílias, por nossa paróquia e pela semana que estamos iniciando. Amém. Fiquemos de pé.